Olá, muito boa noite. Aqui estou para mais uma live no Instagram, mantendo a nossa rotina, véspera de feriado e nós estamos como? Querendo mais conteúdo. E eu tô aqui para entregar mais uma live para você. Seja muito bem-vinda. Vou colocar aqui o link da nossa live, o título da nossa live para você que chegar aqui ou cair de paraquedas, já saber qual é o tema da live. Seja bem-vinda. Muito obrigada pela sua companhia. Hoje é um tema muito legal. Vamos falar sobre insegurança. Se você chegou agora no planeta Terra, ou se você começou a me acompanhar agora e tá meio perdida, eu vou te explicar. Estou fazendo uma série que começou semana passada, uma série sobre a mulher elegante. Então, semana passada falei de uma característica da mulher elegante que é madura. A mulher elegante é madura. E a segunda característica que eu vou trabalhar essa semana com vocês é insegurança. Por quê? A mulher madura, ela é uma mulher segura. Sim, então para falar de segurança é preciso falar da insegurança que muitas mulheres sentem, muita insegurança. Então, seja muito bem-vinda, estou dando boa noite a todas, estou vendo todo mundo está chegando, seja muito bem-vinda, sua companhia é muito importante. E eu queria saber de você, se você se considera uma pessoa segura ou não. Você se considera segura ou insegura? Conta aí pra mim nos comentários para eu ler o que vocês vão escrever, porque é exatamente sobre isso o tema, né? Vamos tratar um pouquinho da insegurança. E será que tem jeito de combater essa insegurança? Será que tem jeito da gente ser uma pessoa mais segura? Eu te garanto que sim. Vou te provar que sim, mas hoje eu vou te mostrar como vencer a insegurança. Quero começar por isso, porque amanhã tem live no YouTube. Então amanhã a gente vai falar de segurança. Hoje eu vou falar de insegurança. Sim, vou começar por insegurança. E tem gente falando assim, eu sou imatura e insegura, aí complicou. Muita gente falando que é insegura, então fica até o fim dessa live. Você tem que pegar todas as chaves aqui para você ser mais segura. Tô vendo os comentários, muito obrigada pelo carinho, o pessoal de Novo Hamburgo, a Cris, lá do Rio Grande do Sul. Muito obrigada, gente, pela companhia. Todo mundo que tá falando aí, acho que alguém falou que era de. Deixa eu ver, para não ser injusta. A Novo Hamburgo, quer ver mais? Alguém já falou a cidade aqui. Eu me perdi no comecinho. Agora já perdi. Mas seja muito bem-vinda. Ó, tem gente falando que é segura. Então, se você é segura, que bom que você está aqui. Mas hoje a gente vai ajudar também quem é insegura, que precisa ganhar mais segurança, porque é uma característica da mulher elegante ser uma pessoa segura. Você já imaginou uma pessoa que chega num ambiente e tá assim, com receio, olha assim, meio sem gracinha, que tá insegura de estar ali? Como é que essa pessoa pode ser elegante? Não tem jeito. Então, a gente tem que desenvolver a segurança. Tem jeito, tem jeito. Nenhum bebê nasce seguro. É uma habilidade, é uma virtude a ser aprendida. Então, você pode aprender. Todo mundo falando de onde é, Osasco, Rio Grande do Norte. Muito bem-vindas, pessoas de todo lugar desse Brasil querido, imenso. E sempre tem alguém de fora também, alguém que fala português em outro país também é muito bem-vinda. Gente, vamos lá, vamos começar? A Érica também tá aqui, Érica querida, que esteve com a gente no retiro. Primeiro e único até agora, hein? Mas se Deus quiser, nós faremos mais. Muito em breve. O ano que a gente ia fazer mais veio a pandemia, né? Mas calma, 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 que tudo vai dar certo. Então vamos lá, gente. Primeiro passo para ser uma mulher mais segura é você vencer. é, Perdão, é você praticar a autoaceitação. A gente tem muita assim, insegurança com quem nós somos, como se o que eu sou fosse menos do que o outro é. E a gente precisa primeiro vencer essa barreira, que é entender que eu tenho que me aceitar. Como assim me aceitar? Eu vou aceitar os meus defeitos? Eu vou gostar dos meus defeitos? Não, você tem que se aceitar, você tem que amar quem você é. E claro, na medida do seu amadurecimento, você vai corrigindo as rotas. Mas acima de tudo, você tem que aceitar a pessoa única que você é. Então, em vez de ficar olhando suas falhas e suas imperfeições, falhas e imperfeições físicas, às vezes de personalidade, você tem que olhar para as virtudes. Em vez de olhar para a sua falha, olhe para a sua virtude. Em vez de olhar um defeito físico seu, olhe para uma qualidade. Então, eu podia ficar aqui, por exemplo, enumerando mil questões, mas é uma escolha você olhar para o que você tem de bom, o que você tem de único, o que te faz uma pessoa singular nesse mundo, né? Tem bilhões de pessoas nesse planeta, mas Deus fez só uma de você. E esse é o seu.
trunfo, só tem você e só você faz do jeito que você faz. Eu acho interessante porque eu trabalho muito com redes sociais e eu vejo que muitas pessoas são travadas nisso porque elas ficam olhando o que as outras pessoas fazem e falam assim, eu não sei falar desse jeito na internet, eu não sei fazer. Não, mas você não tem que fazer desse jeito, você tem que fazer do seu jeito. Você tem que ter a sua voz. E aí, trabalhar para encontrar um lugar de conforto, porque até as pessoas que você admira e talvez ache assim, que o trabalho delas é muito bom, elas também tiveram uma melhoria na sua performance com o tempo. Então também você tem que dar tempo ao tempo para você estudar, melhorar, se aperfeiçoar e ganhar traquejo mesmo, que isso é uma coisa que vem com a vivência. Porém, o que você não pode fazer é se comparar. Toda vez que você se compara, você se diminui. E eu falo que você ofende a Deus, porque Deus faz tudo perfeito. E Ele fez você. E toda vez que você se compara com alguém, você ofende a Deus. A criação que Ele fez, né? A escolha que Ele fez ao escolher você. Ele te escolheu, Ele te fez única, com singularidades que você tem que amar. Então, às vezes, até aquilo que para você é um defeito, é algo que te faz muito específica. Eu já contei aqui para vocês muitas vezes, né? Muitas lives, mas vale a pena ouvir de novo. Porque eu sempre tive muita insegurança quando eu era jovem, adolescente, com a minha boca, né? Porque minha boca é de fábrica, né? Veio da família. Todo mundo tem esse lábio grosso. Porque hoje tá na moda, né, gente? Hoje a mulherada tá injetando ácido hialurônico pra ficar de bocão. Mas pensa só, anos 80 não tava na moda. Não tinha gente assim, Angelina Jolie, não existia, não tava no cinema, acho que ela era uma criança também. Então, parecia diferente. O que me deixava um pouco assim, nossa, eu sou diferente. E todo mundo falava disso, parecia que era uma coisa ruim. Até que um dia eu decidi colocar um batom vermelho. E aí eu recebi uma chuva de comentários positivos. E eu falei, olha que não é tão ruim assim. Sabe? Uma coisa que parecia pra mim naquele momento um defeito, não era. E hoje, não só não é como muita gente quer ter um lábio assim. Toda vez que eu falo alguma coisa de procedimento estético, alguém me pergunta: você colocou boca? Não, gente, essa boca tá comigo desde criança. Então, aquilo que você talvez ache que é um defeito, talvez só é uma coisa de moda, que às vezes tá na moda, às vezes não tá na moda. Eu gosto de lembrar da Gisele Bündchen, que ela foi muito rejeitada muitas vezes na indústria da moda por causa do rosto dela, um nariz anguloso, um rosto anguloso, porque não era aquela beleza clássica. Mas ela tinha uma beleza e ela não se deixou abater. Ela começou a descobrir como colocar a beleza dela. E aí se descobriu. Eu tô falando aqui de coisas estéticas, mas pode ser uma questão de um perfil de personalidade, né? Tem pessoas que são mais calmas para falar e tem pessoas que falam de um jeito mais agitado. E cada um vai conquistar um tipo de público. Então, você que às vezes tem vergonha de expor seu trabalho nas redes sociais, hoje tão importante, e um canal gratuito para você divulgar, tem gente que tem dificuldade porque tem insegurança, porque não soube abraçar quem a pessoa é. Olha na internet as múltiplas formas de pessoas que se destacam. Tem gente de todo tipo. Então não tem um formato assim, tem que ser esse formato, né? A gente não tá mais na era da Globo, que tem que ser aquele formatinho padrão. Não tem mais padrão, que bom. Então significa que a sua hora de brilhar também chegou. Então, se exponha, saiba se posicionar, colocar sua voz no mundo, porque a sua voz é única. E ela tem que ser ouvida. E tem gente esperando a sua voz, sabia? Tem gente esperando você se manifestar. Porque tem gente que não vai me ouvir, tem gente que só vai ouvir você. E aí você tem que se manifestar, você tem que também começar a ter essa coragem de sair desse lugar de vergonha, de medo, de desconforto com quem você é. Porque quem você é a sua grande vantagem. Então, esse é o primeiro passo que eu queria falar para você, né? De abraçar a sua autoaceitação, autoconfiança, praticar a sua autoaceitação. Segundo passo, eu quero que você desafie os pensamentos negativos. Gente, tudo começa com um pensamento e muitas vezes os pensamentos negativos nem acontecem, mas a gente pensa neles antes. Ai, e se eu chegar e todo mundo reparar nisso? Aí, se eu falar e ninguém gostar? São pensamentos negativos, gente. Então, você tem que combater esses pensamentos e pensar sempre o contrário, pensar positivo. Porque quando você pensa que as coisas boas vão acontecer, você também cria uma atmosfera.
Você entra num lugar com uma atmosfera diferente. Agora, aquelas pessoas que estão esperando o pior acontecer, de fato ele acontece, porque tudo acontece, começa assim, aquilo acontece como nos parece. Se seus olhos são bons, tudo vai ser bom. É bíblico, né? E se seus olhos são maus, quantas trevas há dentro de você? Então, pense o bem das pessoas, das situações, das circunstâncias. Vai fazer uma viagem, estou insegura, como vai ser se eu chegar lá? Vai com coragem, sabe? Maior é o Deus que está em você. Então, não fique com medo de uma coisa negativa, das milhares de possibilidades ruins que podem acontecer. Combata o mal com o bem. Então, todo pensamento ruim que vier, você combate com um pensamento bom. Eu gosto de usar muito a palavra de Deus para fazer isso. Então, toda vez que um pensamento ruim me ronda, eu rebato ele com a palavra de Deus. Ah, mas talvez isso aqui tudo dá errado. Não, eu consagro ao Senhor e meus planos são bem-sucedidos. Eu combato sempre com a palavra de Deus, que é para mim a melhor ferramenta para a vida, é a nossa bússola. Então, todo pensamento ruim que me ronda, eu rebato com uma palavra de Deus. Meus filhos vão viajar, estão sozinhos na estrada. Às vezes bate uma insegurança, eu combato com a palavra de Deus. Aos seus anjos dará ordem para que o guiem, o protejam, o livre de todo mal. Sabe, eu vou declarando. E é combatendo um pensamento ruim com um pensamento bom. Isso é aí que você tem que fazer, desafiar os seus pensamentos. Além disso, muitos pensamentos ruins, eles só estão baseados no nosso achismo. Se você confrontar esses pensamentos com fatos reais, talvez você veja que você está totalmente iludida. Por exemplo, você descobriu um diagnóstico, sei lá, que você está com gordura no fígado. Aí você fala, meu Deus, estou com gordura no fígado, isso é gravíssimo. Sabe o que você vai fazer? Você vai ler, você vai perguntar para o médico, você vai pesquisar, vai ver quantas pessoas têm gordura no fígado, quando que é comum, quando que não é comum. Você vai ler para você se informar. E a informação é uma arma poderosa para você sair do engano. Às vezes a gente cria um fantasma onde não tem fantasma. A gente cria um monstro onde não tem nada, só falta informação correta. Então, busque a informação correta, sabe? Combata esses pensamentos que às vezes são vazios, não tem base nenhuma. Combata justamente com a informação. Outras vezes é com achismo nosso mesmo. Ah, eu cheguei, e aí, quando eu cheguei, sabe? Eu vi que todo mundo me olhou. Aquela menina ficou me olhando. Eu acho que tem alguma coisa errada comigo. Ok. Então, você já pensou em ir lá e conversar com ela? E perguntar assim, tudo bem? Eu vi que você estava me olhando. A gente se conhece? Sabe? Às vezes ela só tá te reconhecendo. Às vezes ela só tá é, achando você parecida com alguém que ela conhece. Enfim, pode ser qualquer coisa positiva, mas você já cria um monstro na sua cabeça de que a pessoa não gostou de você, ai, que ninguém tá gostando de mim. Então, combata isso com a informação correta. O terceiro ponto é cultivar a gratidão. Gente, a gratidão é a memória do coração. E toda vez que a gente cultiva a gratidão, a gente espanta a insegurança. Sabe por quê? Você lembra coisas boas que já aconteceram. Então você vai começar uma coisa nova, vai entrar num curso novo. Primeiro dia, bateu insegurança. Ai, será que eu vou conhecer as pessoas? Será que as pessoas vão falar comigo? Lembra de alguma coisa que você já fez nova pela primeira vez. Isso vai te fortalecer. Ah, eu já fiz um curso assim. Foi o primeiro dia, eu fiquei meio caladinha, mas depois eu fui me adaptando. Sabe, eu tive a experiência de me mudar muitas vezes de cidade e que pode ser bem traumático para muitas pessoas. Porém, eu escolhi eh, tirar algo de bom dessas experiências. Então, pensa, na época antes da internet, eu estava numa escola, estudando lá, e meu pai mudava de cidade, a gente tinha que mudar e aí começar tudo de novo. Então, durava mais ou menos 3 anos em cada cidade. Mudava de cidade, tinha que me adaptar, conhecer as pessoas e eu perdi o vínculo daquelas, porque não tinha como comunicar com elas, né? Só carta. Então a carta ia bem um pouco, mas depois o povo cansa de mandar carta e parava. E aí, o que que eu fazia todo início de aula? Eu pensava assim, eu já passei por isso uma vez. Nada pode ser tão difícil como a primeira vez. Já fiz isso uma vez, vai ser tranquilo a segunda vez, porque a primeira foi a mais difícil. Então, tenta lembrar de um episódio, um momento que você já viveu isso. Isso vai te fortalecer para ser grata. Ah, eu já passei por isso, eu consegui, eu vou conseguir de novo. Quando você estiver passando por um momento difícil, pensa sempre assim.
esse é o momento mais difícil que você já passou, ou você já passou por outro difícil? Já passei por outro, então você vai dar conta. Então você já tá calejado, você vai dar conta desse momento também, e isso tira a sua insegurança, manda a sua insegurança embora. Eu vi um comentário aqui que eu me perdi, gente, que eu tava falando, aí eu tento não ler quando eu tô falando pra não perder o raciocínio. Janaína, quando a gente se decepciona muito com as pessoas próximas e vem insegurança de se decepcionar de novo? Ah, muito boa sua pergunta. Tem dois caminhos para você não ter essa insegurança de se relacionar com as pessoas. Um, eu usei já muitas vezes com pessoas muito próximas que fizeram coisas muito ruins comigo. E aí eu pedi a Deus, foi a primeira coisa que eu pedi a Deus: Senhor, não permita que essa experiência me faça desanimar das pessoas. Né? Foi uma funcionária que eu tive que me roubou minha identidade. Era uma funcionária de confiança do escritório, roubou minha identidade, roubou, na época eu usava cheque, né? Hoje ninguém usa mais, mas roubou cheque, roubou tudo. E aí eu descobri ela foi uma estelionatária, mas era uma moça muito nova. E aquilo me deu um susto tão grande, porque ela se passou por mim, trocou a minha identidade, pôs a foto dela, ela pintou o cabelo dela de loiro. Foi uma coisa assim de cinema. Até pouco tempo atrás ela estava respondendo processo criminal. O, o outro processo civil ela já tinha quitado a dívida dela na justiça comigo. Mas o criminal rolou até bem pouco tempo. Então foi um crime de estelionato, foram vários crimes, né? Ela se passou por mim também, falsidade ideológica, enfim, foi acho que uns 3 ou 4 crimes. Só que era uma moça nova, de 18 anos, aquilo foi um baque pra mim, sabe? Eu falei, Deus, eu não quero desacreditar que existem, sabe? Porque eu dei tanta chance pra ela, eu dei tanta oportunidade, eu nunca imaginei que essa pessoa que eu ajudei tanto ia fazer isso comigo. Mas foi minha oração. Então, primeira dica, faça uma oração pedindo para Deus blindar o seu coração. Para que eu não queria que aquilo entrasse no meu coração. Claro que ficar triste na hora a gente fica assustada, chocada com uma coisa assim, mas que aquilo não tivesse raiz no meu coração, que fosse só naquele momento, depois passasse. E de fato passou. De fato passou, porque depois eu, na hora até da audiência, eu tive muita compaixão dela, sabe? Fiquei imaginando, assim, várias coisas, o que levou a pessoa a isso. Hoje em dia a gente tá muito nesse ambiente, assim, de competitividade, de um ter que ser melhor que o outro, e às vezes a pessoa mistura a inspiração, né, que tem por você, por uma vontade de ser você, e aí começa uma coisa até doentia, né? Mas enfim, esse foi o caso e de fato Deus blindou meu coração. Esse é o primeiro passo. O segundo é uma decisão. Você tem que decidir que você não vai colocar a sua expectativa nas pessoas, mas sempre em Deus, porque pessoas, elas fazem isso. Pessoas, elas falham, gente. Pessoas são humanas. Você não falha? Eu não falho? Eu falho demais, gente. Todo dia, no meu devocional, eu tenho que pedir perdão a Deus alguma coisa. E quando eu acho que eu não tenho, Deus me lembra que eu tenho. Que eu falo, Espírito Santo, me lembra o que eu fiz. E aí o Espírito Santo me lembra. Então, sabe o que eu percebo? Todo dia eu falho. Todo dia eu falho. Todo dia eu acerto. É fato, você também. Mas todo dia eu também falho. E pelo fato de eu todo dia falhar, é que eu tenho que compreender que as pessoas falham. Falham comigo, falham com você. As pessoas erram conosco. Às vezes sem intenção, às vezes com intenção de errar. Não importa se é bem ou mal intencionado, não importa se foi por querer ou sem querer, não importa, as pessoas erram. Sabe, quem nunca erra e quem nunca decepciona é Deus. Então a gente põe a nossa esperança em Deus e a gente se relaciona com as pessoas, mas esperança em Deus. Esse é um ponto. Deixa eu ver uma outra pergunta. Pera lá, pera aí, que tem que ser delicado, senão sai da live, né? Pera lá. Boa noite. O que fazer quando você chega no ambiente e tem uma pessoa que fica soltando indireta para você? O que fazer? Gente, você não pode, primeiro, ser ofendida fácil. Porque as pessoas que jogam indireta, o melhor jeito de você combater uma indireta é ser direta. Então a pessoa tá falando alguma coisa assim, vou inventar uma história porque eu não tenho que pensar numa situação, né? Então eu chego, eu tô de vermelho, a pessoa fala assim, ai, tem gente que chega e quer assim, né? Chegar chamando atenção, né? Gosta de cor, assim, que chama atenção. O que que eu faria nesse lugar? Eu ia falar assim, olha, se você estiver falando de mim, eu amo vermelho, amo mesmo. Você gosta?
sabe? É não ficar doída, é falar assim, eu entendi que foi uma indireta e eu tô te respondendo, pronto. Porque isso cala a pessoa, ela não tem o que falar. Quando você fala, eu gosto mesmo, eu gosto desse tipo de cor, assim, alegre, combina comigo. E você gosta de que cor? Pronto, a pessoa não tem o que falar. É que a gente fica assim, ai, me deu uma indireta, ai, fiquei ofendidinha, ai, ai. Aí você fica dodói. Não, seja madura. Responda a pessoa com educação e fala, eu gosto, e você gosta também? Sem assim, sem ser debochada, sem ser irônica. É assim, é uma sinceridade que até é uma sinceridade elegante que constrange. É isso, gente. Uma sinceridade elegante que constrange. Eu, às vezes, escuto muito isso, porque meu perfil chama elegante sempre. E aí, tem pessoas que não me conhecem, não convivem comigo, né? A maioria, né, gente? Quem convive comigo são poucas pessoas. Então, às vezes, a pessoa é, nem gosta do meu perfil. Às vezes só me acompanha aqui, mas não gosta, só vem cá olhar, bisbilhotar, ver o que eu tô fazendo. Eu vejo nos stories, tanto de gente que eu vejo que me bisbilhota, porque dá pra ver, né, gente? E aí eu consigo ver quem não me segue, que fica bisbilhotando todo dia. E a pessoa tá lá bisbilhotando. Então, se eu fico, se essa pessoa que me bisbilhota, mas não me segue, não curte, mas sabe tudo que eu faço, eu sei que ela é minha fã. Eu sei que ela gosta de mim. Ela só não tem coragem de falar isso, concorda? Ela gosta de mim, porque ela não perde um stories. Ela sabe tudo que eu tô fazendo. Tem pessoa que não me segue, que eu tô conversando e eu falo alguma coisa, a pessoa, ah, é, e ela solta, eu vi. Como que ela viu se ela não me segue? Porque ela fica olhando. Então, essa pessoa, de fato, ela me admira, ainda que ela não tenha coragem de admitir isso. Sabe? Ainda que ela não tenha coragem, ela gosta da minha companhia, ainda que ela não tenha coragem de admitir isso. Quem tem um problema? Eu ou ela? Pensa aí. Então, se a pessoa solta uma indiretinha, quem tem um problema? Você ou ela? Ela. Simples assim. Alguém perguntou, não posso só ignorar? Pode ignorar. Você também pode só ignorar e nem dar bola. Tem essa opção. E a outra opção é, se você ouviu e aquilo bateu em você, responda com educação, gentileza, bom trato, né? Que é assim que a gente faz. Então, uma sugestão para você ser mais grata, tenha um diário de gratidão. Eu faço isso no meu devocional, onde tem um momento que eu agradeço. O primeiro, eu leio a palavra de Deus, medito, trago um texto de reflexão para eu guardar e depois eu faço uma lista de agradecimento. Eu agradeço várias coisas. Por exemplo, hoje eu tinha pedido pela minha gravação de podcast, né, que é intensa, é a tarde toda. Tinha pedido pela viagem do meu esposo, que viajou a trabalho. Ele foi e voltou em segurança. O meu filho caçula também, que foi para a faculdade. Então, hoje, amanhã, o dia que eu tô, amanhã, na hora da minha oração, eu vou fazer um agradecimento a Deus, que guardou a vida do meu esposo, que guardou o meu dia, do meu filho caçula, entendeu? Então, eu vou lá e agradeço cada ponto. Isso é um jeito de lembrar tantas coisas boas que Deus faz na minha vida e na sua. Então, cultive isso, de anotar. Seja, anote seu diário de gratidão, junto, pode ser junto com o seu devocional, pode ser o separado, você que sabe, mas registre, porque a nossa memória, ó, é rapidinho para esquecer coisa boa. Já viu? A gente se lembra de todas as mágoas. Nossa, eu lembro de tudo que a pessoa fez, falou, e as coisas boas. O povo esquece rápido. Então, não esqueça as bênçãos que Deus já derramou na sua vida. Registre. Quer ver como ser mais segura? Estabeleça metas realistas. Às vezes você acha que não dá conta das coisas porque você tá pondo meta impossível pra você. Você tá achando que você é a super mulher, a Mulher Maravilha. Não, não é. Você tem que pôr uma meta realista. Então, quando você estabelece um alvo, você tem que ter um alvo possível, um alvo concreto, né? Você tá colocando meta exagerada. E aí, muita gente faz isso como autossabotagem. Cria uma meta difícil para não dar conta, para falar, tá vendo? Nunca consigo mesmo. Coloca uma meta simples. Vou dar um exemplo. Você quer começar a academia. Aí você fala, eu quero começar a academia, eu vou malhar todos os dias, mas você não tem o hábito. Então, põe que você vai malhar 3 vezes na semana, que já é uma mudança radical para quem não fazia nada. E aí você vai se sentir mais segura de ir depois, né? É isso, começa. Mas não põe uma meta ousada demais, senão você corre risco de não conseguir, ficar frustrado e parar e largar o processo no meio do caminho. Então, as metas têm que ser realistas. O que eu sempre digo é: crie metinhas.
É o meu truque. Não dá pra bater uma metona. Crie metinhas. Por exemplo, ontem eu tinha que fazer um bocado de nota fiscal, porque é fechamento de mês, né? Que faltavam das empresas que eu administro. E eu falei pro meu esposo que eu ia fazer ontem à noite. Só que ontem é o dia que eu tenho a reunião de estudo bíblico, que acaba 9 horas. Aí eu falei pra ele, vou fazer agora à noite. Ele falou assim: ah, amor, não faça. Vamos deitar e tal. Aí eu falei, então eu vou deitar e vou acordar mais cedo. Então eu acordo 5h30. Hoje eu acordei às 5 para fazer isso cedo. E aí o que eu fiz? Eu falei, eu vou dividir o meu trabalho. Eu vou fazer a maior parte das 5 até às 6h30. E que depois eu tinha minha rotina, né? Tomar café com a família, ir pra academia, fazer devocional, tudo. Eu falei, e depois, quando eu acabar a live à noite, eu faço o que faltar. E aí eu fui super produtiva, porque foi meu raciocínio, né? Eu vou estar mais produtiva de manhã mesmo. À noite a gente já tá com a bateria fraca, né? E aí eu faço a maior parte de manhã e vai ficar só um resquíciozinho qualquer. E ficou assim pouquíssima coisa para eu finalizar quando acabar essa live aqui. Eu dividi minha meta em metinhas. Vou fazer um pouquinho de manhã, e o restinho que faltar à noite. Um pouquinho não, fiz um montinho de manhã. Então, isso é dividir em metas pequenas. Por exemplo, que eu dei para você da atividade física. Começa assim, ó. Primeiro mês eu vou fazer 3 vezes na semana. Aí o segundo mês eu vou fazer 4. E o terceiro mês, 5. Beatriz está me perguntando como eu fazia quando tinha filhos pequenos. Gente, eu tive uma bênção muito grande e que eu acredito que eu contribuí com essa bênção também. Meus filhos sempre foram muito, muito, muito calmos. Eu morava em casa quando eles eram pequenininhos. Meus filhos nunca subiram em nada, nunca, não tinha nem tela na janela, porque eles não subiam em absolutamente nada. E aí, por exemplo, quando eu tinha que trabalhar, quando estava no home office, eu colocava brinquedinhos do meu lado no chão, como eu tô aqui, eu colocaria os brinquedinhos aqui no chão e deixaria brincando com os brinquedinhos. Aí a hora eu mostrava um, eu brincava, parava. Então era um trabalho meio picadinho. E eu fiz mestrado com meus filhos pequenos, né? Eu chegava em casa, dava aula na universidade, chegava à noite, e aí eu tinha uma pessoa que me ajudava. Teve uma época que foi minha mãe, depois eu contratei uma pessoa que ficava à noite em casa para eu poder dar aula. Então eu saía às 7 e voltava às 11. Às 11, geralmente eles estavam esperando ainda acordados para eu chegar. Aí eu punha todo mundo dormindo, quando todo mundo já tinha mamado, tava dormindo, aí eu ia deitar. Aí o que eu fazia? É, eu deitava com eles, todos eles dormiam, aí eu ia pro computador e ia fazer minha tese. Todo dia eu fazia um pouquinho. Eu não tinha aquele momento de escrever um tantão. Eu escrevia todo dia um pouquinho. Então eu escrevia assim até meia-noite e meia, dependia do horário que eu punha os meninos deitados, né? Se eles conseguiam dormir cedo, às vezes eles já estavam com sono, porque tinham tido muita atividade durante o dia. Aí eu chegava e já estavam dormindo. Aí eu pensava, hoje eu vou escrever mais. Ah, eles estavam acordados, então eu vou fazer eles dormirem, então vai demorar mais um pouquinho, vou deitar vou chegar lá no computador umas 11h30, 11h40, então eu vou só até a meia-noite, 20 minutinhos. Todo dia um pouquinho, o poder do pouco. Isso é dividir em metas pequenininhas, aí você fica mais segura, você fala, eu consigo fazer. Eu não consigo fazer tudo num dia, mas se eu dividir pouquinhos, eu consigo fazer tudo. De pouquinho. É assim que a gente faz, gente, de pouquinho. Eu mostrei pra vocês, quando minha mãe tava doente, eu ficava 15 dias na minha casa e 15 dias lá com ela. Ela faleceu, tá? Ano passado. Fez um ano agora, em fevereiro. E aí, eu tinha que deixar minha família aqui. E eu que faço comida, eu que faço tudo, né? Eu não tenho ajudante. Aí, o que que eu fazia? Eu dobrava a receita. Em vez de eu fazer a comida toda de 15 dias e quase morrer de cozinhar num dia, não. Todo dia na hora do almoço, semana eu tô aqui, por exemplo, aí eu vou fazer a comida, eu fazia a receita em dobro, sempre dobrada. Eu já comprava, tipo, no açougue, tudo em dobro. Então, eu fazia aquele almoço, porção dobrada, recalcada, porção dobrada. Aí metade eu congelava, metade eu servia. E com isso, com 15 dias em casa, eu tinha 15 dias garantidos da outra semana. Simples assim, o poder do pouco. Não me gastava tempo, eu gastava o mesmo tempo, que o tempo para fazer um estrogonofe de frango para 4 pessoas e para 8 era o mesmo. Era o mesmo tempo de cozimento, só mudava a panela. Então, dava tudo igual. Então, eu fazia isso e aí funcionava tudo bem. O quinto ponto para você ser uma pessoa menos insegura é praticar autorreflexão. A gente tem que parar para refletir, né? É o que as pessoas fazem numa terapia, uma reflexão. Só que você também tem que fazer esse exercício em casa, sozinha.
Você tem que parar, refletir, pensar, que é o que a gente chama de meditar. Então, meditar, pensar nas coisas que você faz, como eu faço, por que isso aqui está dando errado? A gente tem que responder o porquê. Por que isso está dando errado? Por que eu não estou fazendo isso bem? Por que eu sempre estou patinando nesse erro? Eu faço isso todo dia, gente. Todo dia eu acho um jeito de eu melhorar alguma coisa. E aí eu vou melhorando. E assim você vai melhorando, você vai ganhando mais segurança. Todo dia pensando assim, como é que eu posso fazer isso melhor? Será que tem alguém que fala disso? Deixa eu pesquisar na internet. Talvez alguém ensine isso. Ensinou, pronto, aprendi. Você fica mais segura. E aí você vai ganhando mais segurança em tudo que você faz. Então, reflita. Tenha autorreflexão. Não espere o outro falar para você que você precisa melhorar. Você tem que ser a principal pessoa preocupada com a sua melhoria contínua. Então, você tem que fazer essa reflexão para você também se entender. E é o exercício que eu sempre ensinei meus filhos a fazerem. Quando você está numa situação que você está se sentindo insegura, você tem que parar e pensar: por que eu estou insegura? Eu não me sinto apta? Eu não me sinto competente? Eu não me sinto boa o bastante? Você tem que ir no porquê. Por que você está se sentindo assim? Vai puxando o fio da meada que você chega na origem. Ah, é porque eu vou encontrar uma pessoa que um dia falou de mim, ou vou encontrar uma pessoa que eu não gosto. Enfim, você acha a resposta para sua insegurança. E aí é mais fácil lidar com ela, que tudo que tem nome, tudo que tem endereço, a gente consegue tratar. Agora, fantasma não dá para tratar. Então você tem que achar o nome e endereço e falar: agora eu achei. Pronto. E sexto e último ponto para você tirar de vez a insegurança do seu caminho, você tem que ter uma rede de apoio. Gente, você tem que ter pessoas encorajadoras. Eu falei com meu esposo agora, né? Ele chegou de viagem agora e eu cheguei em casa agora. E a gente só teve tempo de jantar juntos. E eu falei assim: nossa, eu tô exausta. Ele falou assim: ainda tem uma live pra fazer, ainda tem coisa pra fazer do escritório. Ele falou assim: você tá maravilhosa, você tá ótima, você teve um dia abençoado. Olha, seu dia deu tudo certo. Ele é minha rede de apoio, ele me jogou pra cima. Eu tava desanimando, cansada, e ele não deixou eu esmorecer. Ele falou: não, você vai pra cima, você tá ótima, você tá bem. Olha, ele falou assim: olha como você chegou super bem, você tá ótima. Então você tem que ter pessoas à sua volta que façam isso com você. Quando você tá meio desanimadinha, meio insegura, meio cansada, alguém que fala assim: não, você consegue, você vai. Você é incrível, você vai conseguir fazer. Sabe, já escutei você, você fala muito bem disso, você vai arrasar. Você precisa ter pessoas assim, porque às vezes a gente é insegura porque a gente tá cercado de gente que só detona a gente, que não vê potencial em nós. Não, ande com gente que, primeiro, veja potencial em você. E mais do que isso, eu digo assim, pessoas que fazem, porque quem faz acha que todo mundo pode fazer, sabia? E quem não faz, acha que ninguém dá conta. Exatamente assim. Quem faz, vê potencial em todo mundo. Fala: ah, eu consegui um dia, você também consegue. Se você me perguntar assim, você acha que eu posso fazer um vídeo na internet? Com certeza, nunca vi você, mas acho que você pode. Sabe por quê? Porque um dia eu comecei também. Você acha que eu posso? Pode. Aquilo que você quiser fazer, se você se dedicar, você vai fazer e vai fazer bem feito. Pode começar mais ou menos, mas no final vai ficar bem feito. Importante é que você comece. Quando você começa, você saiu do lugar. Então a gente precisa ter essa rede de pessoas que nos encorajam, porque às vezes a gente tem só gente crítica à nossa volta. Só gente que te detona, só gente que fala coisa ruim de você, só gente que fala mal de você. Ou só gente que fala assim: ah, isso não tá bom, isso ficou ruim, isso ficou ruim, isso ficou ruim. E aí você vai desanimando. Aí você vai ficando para baixo. Aí você começa a achar que você realmente não é boa. Talvez você só tem um erro com você. Você tá cercado de gente ruim. Você tem que melhorar a sua companhia. Sua companhia não tá legal. Cerque-se de companhias melhores para você se sentir mais segura. Gente segura, só tem gente segura em volta. Sabe por quê? Porque põe todo mundo pra cima. Bora, vamos lá, vamos fazer, vamos isso, a gente vai conseguir. É gente pra cima, alto astral, animada, motivada. Agora, o contrário é verdade. Gente crítica. Eu falo assim, eu uso sempre o exemplo do crítico de cinema. Qual grande diretor de cinema que você viu ser um crítico de cinema? Zero, né? Zero. Porque para ser crítico não precisa fazer. É só ficar do lado de fora olhando. Os grandes diretores de cinema, de Hollywood, do mundo inteiro, sabe por que eles não são críticos? Porque eles estão fazendo. E quem está fazendo não tem tempo de criticar, gente.
Quem tá fazendo não tem tempo de ficar criticando. Quem tá criticando é que tá muito à toa. Então, talvez você tenha muita gente à toa em volta de você, tá precisando de umas pessoas mais ativas, mais ocupadas, que tenham mais coisas legais para te encorajar e não para te diminuir. E aí você vai ver que você vai ficar bem mais segura. Combinado? Agora, claro, tem casos em que só esse tipo de ação não vai resolver. Talvez seja uma insegurança muito grave. E aí você precisa de ajuda, né? Às vezes é uma questão de saúde mental, você precisa de ajuda profissional, né? Uma pessoa que possa te orientar nesse sentido. Aí busque ajuda. Não fica, eu vou ter que viver assim. Não, não. Esse não é o seu fim, né? Corra atrás da solução. Fala, eu não quero mais ser assim, então, mas não tô conseguindo sozinho. Então, busque ajuda profissional, um terapeuta, um psicólogo, um psicanalista, busque uma ajuda para você sair desse lugar. E eu tenho certeza que é possível. Eu vejo isso todos os dias de pessoas que viram essa chave e começa dentro de você com uma decisão. Quero ser diferente, quero ser mais segura de mim, porque uma mulher elegante é uma mulher segura. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã tem mais live, é feriado, mas eu vou estar aqui com vocês e eu tô te esperando amanhã à noite. Um beijo, Deus abençoe e até a próxima.